Muito desses meninos voadores estão em várias obras trabalhando, uns amolando ferros passadores, outros hastes de setas degalçando. Trabalhando, cantando estão de amores, vários casos em verso modulando, melodia sonora e concertada, suave a letra, angélica e assoada. Nas fralgais imortais, onde forjam para setas as pontas penetrantes, por lenho os corações ardendo estavam, vivas entranhas ainda palpitantes. As águas onde os ferros temperavam, lágrimas são de míseros amantes. A viva flama, o nunca morto lume, desejo só que queima e não consume. Alguns exercitando a mão andavam, nos duros corações da plebe ruda. Crespos suspiros pelo ar soavam, dos que feridos vão da seta aguda. Formosas ninfas são as que o curavam, as chagas recebidas, cuja ajuda não somente dá vida aos malferidos, mas põe vida aos ainda não nascidos. Formosas são algumas e outras feias, segundo a qualidade for das chagas, que o veneno espalhado pelas veias curam às vezes as ásperas triagas. Alguns ficam ligados em cadeias, por palavras sutis de sábias magas. Isto acontece às vezes, quando as setas acertam de levar ervas secretas. Destes tiros assim desnorteados, que estes moços maldestros vão tirando, nascem mil amores desconcertados, entre o povo ferido miserando. E também nos heróis de altos estados, exemplo mil se vem de amor nefando, quando das moças Blibe e Sirineia, um mancebo de Assia, outro de Judeia. E vós, ó poderosos, por pastoras, muitas vezes ferido o peito vedes, e por baixos e rudes, vós, senhoras, também vos tomam nas vulcâneas redes. Uns esperando andais noturnas horas, outros subis telhados e paredes. Mas eu creio que deste amor indino é culpa da mãe, é mais culpa da mãe que a do menino. Mas já no verde prado o carro leve punham os brancos cisnes mansamente, e Dione, que as rosas entre a neve no rosto traz, descia diligente. O frecheiro, que contra o céu se atreve, a recebê-la vem, ledo e contente. Vêm todos os cupidos servidores, beijar a mão à deusa dos amores. Ela, porque não gaste o tempo em vão, nos braços tendo o filho, confiada lhe diz: Amado filho, em cuja mão toda a minha potência está fundada, filho, em que minhas forças sempre estão. Tu, que as armas tiféias tens em nada, a socorrer-me a tua posteridade, me traz especial necessidade. Bem vês as lusitânicas fadigas, que eu já de muito favoreço, porque das parcas sei, minhas amigas, que me hão de venerar e terem preço. E porque tanto imitam as antigas obras de meus romanos, me ofereço a dar-lhe tanta ajuda enquanto posso, a quanto se estender o poder nosso. Porque das insídias do odioso Baco foram na Índia molestados, e das injúrias sós do marundoso puderam ser mais ser mortos que cansados. No mesmo mar, que sempre temeroso lhe foi, quero que sejam repousados, tomando aquele prêmio e doce glória do trabalho que faz clara a memória. E para isso queria que, feridas as filhas de Nereu, no ponto fundo do amor dos lusitanos incendidas, que vêm de descobrir o novo mundo, todas numa ilha juntas e subidas. Ilha que nas entranhas do profundo oceano terei aparelhada, de dons de Flória e Zéfiro adornada. Ali com mil refrescos e manjares, com vinhos odoríferos e rosas, cristalinos passos singulares, formosos leitos e elas mais formosas. Enfim, com mil deleites não vulgares, esperem as ninfas amorosas, de amor feridas, para lhe entregarem, quanto delas os olhos cobiçarem. Quero que haja no reino netunino, onde eu nasci, progenie forte e bela, e tome exemplo o mundo vil e malino, que contra a tua potência se rebela. Porque entendo que o muro adamantino, nem triste hipocrisia val com ela, mal haverá na terra que se aguarde, se teu fogo imortal nas águas arde. Bom, essas aqui são algumas das estrofes do nono canto dos Lusíadas, onde nós vemos o momento que Vênus vai até o seu filho, que é o Cupido, para fazer todos os preparativos para a Ilha dos Amores. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro, eu estou aqui em mais um vídeo com vocês, lendo a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Dessa vez, lemos a 30ª estrofe até a 42ª estrofe, que é o assunto desse vídeo que eu vou estar falando aqui com vocês, né? A gente vai estar relendo essas estrofes e ver isso que é a Vênus indo até o Cupido, que é o filho dela, e Vênus pede que o Cupido ajude Vênus nos preparativos da Ilha dos Amores, que nada mais é que a grande recompensa que os portugueses vão ter por ter realizado essa grande empreitada, que foi alcançar a Índia. Certo? Então, antes da gente reler essas estrofes aqui e tá comentando tudo que o Camões explica pra gente, vamos fazer uma recapitulação do que a gente já leu até agora na obra, né? Estamos aqui, ó, quase no finalzinho, ó, onde a gente já tá, né? Já estamos aqui na metade da quase na metade da nona estrofe.
Então vamos recapitular tudo que a gente já leu desde o primeiro canto, né? Estamos aqui na metade do nono canto. Vamos recapitular tudo que a gente já viu desde o primeiro canto até agora. Que já é uma tradição nos meus vídeos, eu sempre faço isso com vocês. Então, recapitulando, o primeiro canto, o Camões, ele diz que ele inicia o primeiro canto fazendo a introdução da sua obra, onde ele diz que vai estar cantando os grandes feitos do povo lusitano. Depois disso, ele dedica seus versos ao rei Dom Sebastião, que é o monarca de Portugal contemporâneo a ele. O Camões está publicando a obra dele em 1572. Então, o rei Dom Sebastião, nesse período em que o Camões estava escrevendo a obra dele até a publicação, o monarca de Portugal era ele, o Dom Sebastião. Então, é a ele que Camões dedica seus versos. Depois disso, Camões começa a cantar a obra dele, onde ele diz que os portugueses estão navegando rumo à Índia. E que simultaneamente a isso, ou seja, enquanto os portugueses estavam navegando, os deuses se reúnem no Olimpo. O Camões diz pra gente que o deus Júpiter, que é o rei dos deuses, ele convoca todas as divindades para um conselho, que é um concílio, né, uma reunião ali no Olimpo, a fim de estar discutindo o futuro do Oriente. Quando todos os deuses estão ali, o Júpiter ele fala sobre a frota portuguesa, que é a frota do Vasco da Gama, que nesse momento está navegando rumo à Índia. E ele começa a falar sobre o futuro. Ele diz que a frota do Vasco da Gama vai ser bem sucedida nessa empreitada. Os portugueses vão alcançar a Índia, como a gente já bem viu aqui, né? Os portugueses já inclusive estão começando a retornar da viagem. Mas nesse momento mais para trás, quando o Júpiter fala isso. Mas Júpiter fala o futuro, ele fala que eles vão ser bem sucedidos e graças a isso Portugal vai estar alcançando o Oriente e os portugueses vão ser senhores dos mares do Oriente. Ou seja, Portugal vai estar conquistando toda aquela região. É isso que Júpiter fala, ou seja, Júpiter está falando o futuro para os outros deuses. E nisso esses deuses que estão ali começam a discutir entre eles, com alguns deuses sendo contrários a essa empreitada, não querendo que Vasco da Gama e seus marinheiros sejam bem-sucedidos, que Portugal conquiste essa região, enquanto outros deuses se mostram favoráveis à empreitada do Vasco da Gama, querendo que os portugueses continuem realizando seus grandes feitos pelo mundo. Quando o concílio se encerra, o Camões volta a narrar para a gente a viagem lusitana. É interessante ver que a gente já percebe que ele não vai começar a narrar a viagem desde o começo. Como eu disse, né, os portugueses já estavam navegando pelos mares quando os deuses se reúnem. Camões vai desenvolvendo um pouco mais e a gente percebe que os portugueses já estão navegando há alguns meses. O Camões diz pra gente que eles estão navegando já no mês de março. Para quem lembra as aulas de história, deve se recordar aqui. A frota do Vasco da Gama deixa Portugal em julho de 1497. Se eles já estão navegando em março, quer dizer que já se passaram vários e vários meses da viagem. Quase um ano. Tanto que ele já coloca pra gente que eles estão navegando entre a atual Madagascar e a atual Moçambique. Se vocês derem uma olhadinha, pode ser no Google mesmo, no mapa do Google, vocês vão ver que entre o norte de Madagascar e o norte de Moçambique existem algumas ilhas. É mais ou menos por ali que a frota do Vasco da Gama está navegando nesse momento aqui do primeiro canto. Então, repetindo, né, já se passou um bom tempo de viagem. O Camões não começa a contar a viagem pra gente desde o começo. Ele começa a contar a partir daqui. A passagem pela costa africana oriental. Esse é o tema do primeiro canto e o tema também do segundo, né? A gente pode dizer isso, né? O assunto do primeiro e do segundo canto. Como eu disse, alguns deuses são contrários aos portugueses. Ali mesmo durante o Concílio dos Deuses, o Camões já mencionou pra gente o deus que vai ser o principal antagonista dos portugueses, que é o deus Baco. O deus Baco não quer que os portugueses alcancem o Oriente. Então, ele se aproveita que os portugueses estão passando por essa região nesse momento e manipula os muçulmanos africanos dessa região contra os portugueses. Como a gente bem vê ao longo de toda a obra, né, os cristãos e os muçulmanos estão sempre em guerra. Né? Dá pra até dizer, conforme o Camões coloca pra gente, que eles se odeiam. Então, o Camões diz pra gente que o Baco se aproveita desse ódio e volta os muçulmanos contra os portugueses. Tanto que propõe algumas armadilhas que pretendem levar a frota do Vasco da Gama à ruína, à destruição. Os portugueses só não caem numa dessas armadilhas mortais, isso já é no reino de Mombasa, porque eles foram salvos pela deusa Vênus. Isso já é o começo do segundo canto. O deus Baco manipula os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa contra os portugueses, mas a deusa Vênus, que é quem protege os portugueses, vai salvar eles. Lá no Concílio dos Deuses a gente viu que Vênus se opôs a Baco durante aquela discussão. Vênus diz que ama os portugueses. Tanto que a gente vê aqui nessa leitura que a gente vai fazer mais uma vez dessas estrofes aqui do nono canto, a gente vê o amor que Vênus tem pelos portugueses. Então, Vênus, vendo que os portugueses estavam prestes a cair numa armadilha mortal no reino de Mombasa, ela vai salvar eles. E não só isso, ela vai até o deus Júpiter e faz com que
Júpiter protege os portugueses, auxilie Vasco da Gama e seus marinheiros no resto dessa viagem. Ou seja, a gente já percebe aqui no começo do segundo canto que, graças à ajuda dos deuses, os portugueses são salvos da armadilha dos muçulmanos em Mombasa e são guiados até um reino mais ao norte, que é o reino de Melinde. Graças aos deuses, os muçulmanos desse reino são muito mais amigáveis aos portugueses do que os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa. O povo português é tão famoso e bem quisto ali graças aos deuses que o rei de Melinde ele vai até o Vasco da Gama e pede para que o Vasco da Gama conte a história de Portugal para ele. O rei de Melinde diz que o povo português é muito famoso e muito bem quisto por ali. Ele fala que o povo de Melinde tem um grande apreço pelas grandes obras, pelos grandes feitos e que o povo português é conhecido por isso. Então ele vai e pede para que Vasco da Gama conte a história de Portugal. Isso já é o começo do terceiro canto. O terceiro canto é o momento que Vasco da Gama começa a contar a história de Portugal para o rei de Melinde. Um ponto que eu sempre saliento em todos os vídeos, quase todos os vídeos, é que apesar do evento central da obra do Camões ser a empreitada do Vasco da Gama rumo à Índia, essa primeira empreitada dele, não é só isso que o Camões está cantando pra gente nos versos dele. A gente vê isso lá no primeiro canto, né? Nas 3 primeiras estrofes que compõem a introdução da obra. O Camões deixa bem claro, está cantando os grandes feitos do povo lusitano. Por isso que o livro que a gente está lendo chama Os Lusíadas. Não é só os feitos do Vasco da Gama rumo à Índia, mas todos os grandes feitos realizados na história dos lusitanos, na história dos portugueses. Então, esse encontro do Vasco da Gama com o rei de Melinde, onde Vasco da Gama vai estar contando a história de Portugal, é uma oportunidade, vamos dizer assim, um recurso narrativo que o Camões utiliza para estar contando todos os grandes feitos do povo lusitano antes de Vasco da Gama chegar a realizar essa viagem dele. Então é isso, né? Então por isso que a obra chama Os Lusíadas. Então o Camões aproveita disso para estar cantando a grandiosa história de Portugal. Terceiro canto, então, o Vasco da Gama começa a contar essa história. Ele primeiro descreve um pouco o território da Europa, e depois estar descrevendo o território da Península Ibérica, da Península Hispânica, que é onde fica Portugal. Ele menciona alguns dos antepassados dos portugueses, né? Os grandes lusitanos da antiguidade, para depois estar falando sobre os eventos que levaram ao surgimento do Reino de Portugal e a sucessão dos monarcas portugueses que estavam sempre expandindo os territórios de Portugal, expandindo sempre o reino lusitano. Isso é o terceiro canto, e isso continua pelo quarto canto. O terceiro e quarto canto é Vasco da Gama contando a história de Portugal para o rei de Melinde. No quarto canto a gente já vê que os reis de Portugal começam a expandir os seus territórios, os seus domínios para fora da Europa. Eles começam a conquistar a África. Tanto que essas conquistas vão se sucedendo até que chega o reinado do rei Manuel I. Rei Manuel I é o monarca contemporâneo do Vasco da Gama. É ele que vai lançar essa empreitada rumo à Índia. No quarto canto a gente vê que o rei Manuel teve um sonho com a Índia, onde ele viu aqueles territórios do Oriente e interpretou esse sonho como um sinal que ele devia estar conquistando aqueles territórios. Então ele vai e lança a empreitada portuguesa, sendo que o comandante dessa frota é o Vasco da Gama. E isso se encerra o quarto canto. O quinto canto é o momento que Vasco da Gama, depois de ter contado a história de Portugal, que foi o terceiro e o quarto canto, no quinto canto ele vai contar a história da viagem dele, ou seja, o que ele passou, por onde ele passou, o que ele viu, desde que ele sai ali de Lisboa até ele chegar onde ele está nesse momento, que é o rei de Melinde. Então, lembra que eu falei que o Camões pula meio que quase um ano da história, da viagem do Vasco da Gama? Então, é nesse momento que a gente vai saber o que aconteceu, ou seja, o que o Vasco da Gama viu desde que ele saiu de Portugal até o reino de Melinde. Então, o quinto canto começa com o Vasco da Gama e seus marinheiros partindo ali de Lisboa. Eles deixam Lisboa em julho de 1497 e começam a navegar rumo ao sul, rumo ao extremo sul da África. E o objetivo dessa empreitada, né? O caminho para essa empreitada, como todo mundo deve se recordar, é alcançar a Índia por meio do mar, né? Navegando pelo Oceano Atlântico e depois pelo Índico. Então, os portugueses começam a navegar rumo ao sul. O Vasco da Gama vai mencionando os vários reinos e locais africanos por onde os portugueses passam, conforme eles vão navegando rumo ao sul. E que depois de 5 meses e 5 dias, eles alcançam o extremo sul da África, que é o Cabo das Tormentas, o famoso Cabo da Boa Esperança. É aqui que ocorre o famoso encontro com o gigante Adamastor. Então, se vocês tinham alguma curiosidade, alguma dúvida em saber em que momento da obra aqui do Camões o gigante Adamastor aparece, é no quinto canto, que é o momento que o Vasco da Gama está contando a história da viagem dele, né, para o rei de Melinde. Passando dali, os portugueses começam a navegar no Oceano Índico. Aqui o Vasco da Gama comentou as várias dificuldades que eles tiveram que enfrentar nessa viagem. Problema com o escorbuto,
as tempestades, as correntezas que eram contrárias e sempre retardavam a viagem, atrasavam muito a viagem deles. Também a insegurança deles e, mais precisamente, a ansiedade dos portugueses nesse momento. Porque, como eu falei para vocês, quando os reis portugueses estavam sempre expandindo cada vez mais os domínios dele. Então, quando os reis de Portugal começaram a conquistar territórios fora da Europa, eles precisavam construir naus para transportar os exércitos deles. Então, na história de Portugal, a partir ali do reinado do rei João I, Portugal meio que começa a se mostrar uma potência marítima. Então, ao longo de vários e vários anos, os portugueses foram explorando os mares. A frota do Vasco da Gama foi a primeira a alcançar a Índia, mas não foi a primeira frota portuguesa a navegar. Então, até esse local que os portugueses estão nesse momento, que é o um pouco mais para frente do Cabo da Boa Esperança, esse local já tinha sido navegado por portugueses no passado. Então imagine que ao longo de vários anos, várias décadas, eles foram cada vez navegando mais ao sul. Então imagine que uma frota desce um pouco e depois volta. Aí mais para frente outra frota desce mais e depois volta. Até chegar no Cabo da Boa Esperança. Então, a partir desse momento, a partir desse ponto aqui, até a Índia, foi o Vasco da Gama que criou a rota. Ele que inaugurou essa rota. Então a gente vê no quinto canto que sempre que o Vasco da Gama ele parava em algum porto para se reabastecer, ele sempre perguntava para os africanos locais se eles tinham alguma novidade sobre a Índia. E ele nunca estava, ao longo de toda a viagem, ele nunca obtinha nenhuma resposta. Isso ia causando uma grande angústia, uma grande ansiedade nos portugueses. Então, é por isso que eu salientei para vocês que esse era um dos problemas dos portugueses. Né? Você não saber quanto tempo falta para chegar ao seu destino te incomoda muito. Isso causava uma angústia muito grande entre os marinheiros. Então, esses são os problemas que o Vasco da Gama menciona nesse momento da viagem. E se não bastasse isso, depois vai ter aquele encontro hostil com os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa. Ou seja, nesse ponto aqui do quinto canto a gente vê que já se conecta com o que a gente já leu lá no primeiro canto. Afinal, foi no primeiro canto que a frota portuguesa se encontrou com os muçulmanos africanos. E aí o Vasco da Gama diz, né? Afinal, ele está contando isso pro rei de Belinde e fala, ó, eu tive um encontro muito hostil com os muçulmanos de Moçambique e Mombasa, mas graças aos deuses, graças a Deus, né? Afinal, ele é cristão, ele fala, né? Graças aos céus, eu fui muito bem recebido aqui no seu reino, de uma forma muito amigável. E aí ele termina o quinto canto se encerrando, né? Terminando esse grande relato dele. O sexto canto dos Lusíadas é o momento que Vasco da Gama e seus marinheiros deixam o reino de Melinde e começam a navegar rumo à Índia. Agora estão mais perto do que nunca. Quando estão quase chegando, o deus Baco vai colocar em prática mais de uma de suas armadilhas. É como eu disse, né? O Baco é o grande antagonista dos portugueses. Ele não mede esforços para destruir os lusitanos. Se no primeiro e no segundo canto a gente viu que o deus Baco manipulou os muçulmanos africanos contra os portugueses, aqui no sexto canto a gente vê que o deus Baco manipula os deuses do mar contra os portugueses. A gente vê que o deus Baco desce até o fundo do oceano, convoca todos os deuses marítimos e manipula eles com um discurso, tanto que ele consegue convencer os deuses do mar a soltar os furiosos ventos contra os portugueses. Os furiosos ventos nada mais são que as divindades que personificam os ventos. Então a gente vê que uma terrível tempestade é soprada contra os portugueses. Os Vasco da Gama e seus marinheiros quase naufragam nessa tempestade, mas, mais uma vez, eles foram salvos pela deusa Vênus. A deusa Vênus ama os portugueses, ela tem um grande carinho por esse povo, então a gente vai ver, ela vai estar sempre salvando os portugueses dessas armadilhas do Baco. Então, o que Vênus faz para acalmar os furiosos ventos? Ela é a deusa do amor. Ela vai e chama as ninfas do mar, as Nereidas, e faz com que elas acalmem os furiosos ventos com a beleza delas. E Vênus consegue isso, ela é bem sucedida, né? Mais esse seu plano para ajudar os portugueses. E assim, a terrível tempestade que assolava a frota lusitana se dissipa e Vasco da Gama e seus marinheiros que se aproximam e que já começam inclusive a ver as terras da Índia que eles tanto desejam alcançar. E assim se encerra o sexto canto, né? Com o momento que os portugueses chegam na costa da Índia. O sétimo canto é a chegada dos portugueses na Índia e o encontro deles com os indianos. Nessa época que o Vasco da Gama chega aqui, a Índia não era unificada, como é hoje. Era dividida em muitos e muitos reinos. Os portugueses estão chegando no reino de Calicut, mais precisamente na cidade de Calicut, ela tem o mesmo nome que o reino. Essa cidade existe até hoje, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem colocar no Google, vocês vão ver que ela existe até hoje. Ela fica no sul da costa oeste da Índia, mais ao sul. Então é ali que os portugueses estão chegando, nesse reino de Calicut. Como era procedimento, vamos dizer assim, um procedimento de segurança, um procedimento militar dos portugueses, eles Vasco da Gama não atraca as naus no porto de Calicut. Ele fica ancorado na costa.
Então o que ele faz? Já que ele vai ficando curado na costa, ele envia um mensageiro em terra para ir até o rei local e se apresentar. Então é enviado o mensageiro diplomata, que tem uma função diplomática para se apresentar ao rei local. Então imagine isso, está chegando um europeu na Índia. O que acontece? Acontece um alvoroço ali na cidade, né? Afinal, a chegada desses estranhos e desconhecidos visitantes, marinheiros visitantes ali. Então o povo fica todo empolgado. E no meio desse povão que está cercando que está bem curioso em volta desse mensageiro, aparece um africano. Olha só, os portugueses estão do outro lado do mundo e eles encontram um africano ali. É um norte-africano muçulmano que se chama Monsaid e que reconhece o mensageiro como um português. Ele vai e se apresenta. Ele diz que ele nasceu em terras no norte da África que são vizinhas às terras de Portugal. Até interessante repetir, né? Como eu falei, os portugueses estão nessa época querendo conquistar cada vez mais territórios. Essa é a constante dos reis de Portugal. E a gente viu lá no quarto canto que quando o Vasco da Gama estava contando a história de Portugal, ele mencionou que os reis portugueses estavam começando a conquistar territórios fora da Europa, ou seja, territórios na África. Então, nessa época aqui que o Vasco da Gama está chegando aqui, os portugueses já tinham conquistado boa parte do norte da África. Então, esse muçulmano africano, que é o Monsaid, ele provavelmente ele nasceu em algum desses territórios controlados pelos portugueses ou em algum dos territórios vizinhos a esses territórios. Por isso que ele reconhece os portugueses, por isso que ele sabe, quando ele vê esse mensageiro, ele reconhece ele como um português. Ele fica muito empolgado, muito feliz, e eles conversam ali. Depois de fazer algumas perguntas, esse muçulmano, que é o Monsaid, ele pede para ir até os naus portugueses. Pede pro mensageiro, me leva até as naus que eu quero conhecer o seu povo. Eu tenho muita saudade da minha terra natal e ver vocês me relembrou a minha terra. O mensageiro concorda e leva esse muçulmano leva o Monsaid até o Vasco da Gama. O Vasco da Gama recebe ele muito bem e aproveita isso para tirar algumas dúvidas sobre a Índia, onde ele pergunta sobre a religião dos indianos, ele pergunta sobre ele vai explicando, né? Quem explica é o Monsaid vai explicando como funciona a sociedade indiana. Nisso já se passa um tempo desde que os portugueses chegaram. E o rei local, que se chama-se Samorim, o nome dele é Samorim, ele envia um dos seus ministros até as naus portuguesas e convida o chefe dos portugueses, que no caso é o Vasco da Gama, para vir até o palácio, para eles se conhecerem. Então nesse momento o Vasco da Gama deixa as naus portuguesas, estando acompanhado de alguns poucos portugueses. Então a maioria da tripulação fica nos barcos e desce e vai até o palácio do rei Samorim. Diante do rei Samorim é revelado pra gente, né? Vasco da Gama revela vamos dizer assim, uma das missões que ele tinha ali. Eu sempre salientei que o grande objetivo dessa empreitada era alcançar a Índia. Mas nesse momento a gente descobre que não é só isso. O Vasco da Gama tinha como objetivo formar uma aliança com algum rei da Índia. No caso, diante do rei Samorim, o Vasco da Gama propõe uma aliança entre o rei de Portugal e o rei Samorim. Uma aliança comercial e militar, que ia ser muito proveitosa para os dois reinos. O rei Samorim pede um tempo para estar respondendo, dar uma resposta para essa proposta. Afinal, ele acabou de conhecer o Vasco da Gama, ia ser muito estranho ele aceitar isso de primeira. Então ele pede um tempo, ele fala, vou me reunir com os meus conselheiros, enquanto isso você fica aqui no meu palácio descansando. E Vasco da Gama concorda com isso, ele fica ali no palácio esperando. Enquanto isso, o rei Samorim vai mandar todos os seus subordinados descobrirem mais coisas sobre os portugueses. Lembrando, a gente está lendo aqui no sétimo canto. O que ele faz? Ele chama um dos subordinados e manda ele descobrir mais coisas. A primeira coisa que esse subordinado faz, desse ministro, ele chama aquele muçulmano, que é o Monsaid, e faz algumas perguntas. Onde o Monsaid diz que ele não sabe muito sobre os portugueses. Ele sabe, eu sei que eles são cristãos e que eles são muito guerreiros, né? Um povo muito belicoso, né? São famosos por suas grandes guerras. Mas eu recomendo que você vá até as naus deles, o resto da tripulação está ancorada aqui do lado da nossa cidade, para que você conheça eles e mate as dúvidas que você tiver diretamente com eles. E ele segue esse conselho, e ele vai até as naus portuguesas. E assim se encerra o sétimo canto. O oitavo canto é o momento que esse ministro, né, vamos chamar ele de Catual, ele está ali nas naus portuguesas. O segundo no comando depois de Vasco da Gama é o irmão do Vasco da Gama, que é o Paulo da Gama. Então o oitavo canto começa com o Paulo da Gama e esse ministro indiano Catual conversando ali nas naus portuguesas. Né? Os portugueses recebem esse indiano e a comitiva dele muito bem. E eles começam a conversar. Ali na nau estavam expostas várias e várias bandeiras. Né? Os portugueses estão na capitania portuguesa, que é a principal das naus. Vamos dizer assim, no convés ali dessa capitania, estavam expostas várias e várias bandeiras que estavam desenhadas, pinturas dos ilustres personagens da história de Portugal, dos ilustres lusitanos.
que são guerreiros importantes e personagens que realizaram grandes feitos militares durante a história portuguesa. E o atual fica impressionado com essas pinturas e pede para que o Paulo da Gama explique essas pinturas. Então o começo do oitavo canto é isso, né? As pinturas dos ilustres lusitanos que estão expostas ali. E o Paulo da Gama vai mostrando, ó, essa pintura é desse personagem, é dessa outra, é desse outro. É interessante que essa é mais uma oportunidade que o Camões tem para estar contando a história de Portugal. Muitos desses personagens que estão pintados nessas bandeiras, a gente viu ser mencionado lá no terceiro e no quarto canto. Então é mais uma oportunidade do Camões contar a história de Portugal. Relembrar o nome dos grandes guerreiros que se consagraram lutando na história lusitana. Nisso, ele retorna para... Depois de ver essas pinturas, esse ministro indiano retorna para Calicut, né? Ele volta para os palácios do rei Samorim. O rei Samorim também tinha ordenado que alguns feiticeiros do reino dele se utilizassem de suas magias para descobrir mais sobre os portugueses. Camões coloca pra gente que se utilizam de magias demoníacas e que o próprio diabo responde as perguntas deles, né? Ele diz que os portugueses vão estar conquistando tudo por ali. Eles vão causar grande dano para os indianos. Esses feiticeiros vão e transmitem tudo isso para o rei Samorim. Desse momento, o deus Baco vai colocar em prática mais uma de suas armadilhas. Isso mesmo, Baco não desiste de destruir os portugueses. Ele não conseguiu destruir os portugueses durante o caminho para a Índia, ele vai tentar destruir eles ali na Índia. O que o Baco faz para prejudicar Vasco da Gama e seus marinheiros desta vez? Ele vai até os sonhos de um dos sacerdotes muçulmanos da Índia. Né? Ali na Índia, apesar da maioria do povo ser pagão, existiam muçulmanos ali. Inclusive muçulmanos importantes no palácio do rei Samorim, que tinham uma certa influência ali no reino. Então ele vai nos sonhos de um desses sacerdotes muçulmano, e se passando pelo profeta Maomé, que é o profeta do Islã, ele fala para esse sacerdote que ele não tem que confiar nos portugueses, que os portugueses são perigosos, que eles têm que ser destruídos imediatamente. Eles têm que ser destruídos agora que eles estão cansados e muito enfraquecidos dessa viagem, porque se eles forem embora daqui vivos, eles vão voltar com muita força, e eles vão vir com tanto poder que ninguém vai conseguir destruir eles. E nisso, esse sacerdote acorda do sonho e interpreta isso como um sinal divino. Ele vai chamar outros sacerdotes e eles começam a discutir o que eles podem estar fazendo para destruir os portugueses. Eles chegam à conclusão que eles têm que subornar os ministros que são subordinados do rei Samorim, para que esses ministros destruam os portugueses ali. Então eles conseguem isso, eles vão e subornam esses ministros, né? Subornam aquele ministro, o Catual, contra os portugueses. A primeira coisa que esses ministros fazem, né, o primeiro plano deles contra os portugueses, é mentir para o rei Samorim. O rei Samorim ainda está ponderando sobre a proposta dessa aliança com Portugal. Então o que esses ministros fazem? Vão até o rei Samorim e mentem para ele contra os portugueses. Quando Vasco da Gama se apresentou e fez a proposta de aliança, ele diz, eu sou um vassalo de um monarca muito poderoso, de uma terra muito distante. Ele é muito poderoso. E eu vim aqui, eu percorri essa viagem tão longa para vir até você, para descobrir essas terras e para fazer uma proposta de aliança com você. Foi isso que o Vasco da Gama propôs. Mas o que esses ministros que são corruptos, né, foram subornados, dizem para o rei Samorim? Que na verdade o Vasco da Gama não é nada disso, ele não tem rei nenhum. Ele na verdade ele é um pirata, um vagabundo, um ladrão. Ele tem a única intenção dele ali na Índia é prejudicar o povo dali. E nisso o rei Samorim ele fica um pouco confuso. E o que ele faz? Ele vai e dá o benefício da dúvida. Ele vai e chama o Vasco da Gama até ele e fala, ó, eu quero que você me diga a verdade. Eu fiquei sabendo que você mentiu pra mim. Você disse que eu fiquei sabendo que você não tem rei nenhum, que na verdade você é um pirata, um saqueador, que tudo que a sua intenção aqui é maligna. Eu quero que você me conte a verdade. E o Vasco da Gama vai e responde essas acusações caluniosas, onde ele repete o que ele diz, ó, eu tô falando a verdade. Eu vim de muito longe, não ia ter sentido algum alguém fazer essa viagem toda que eu fiz só pra vir aqui te roubar. Pirata nenhum ia fazer uma viagem tão longa assim. Eu disse a verdade, eu represento o meu rei e eu vim aqui até você fazer uma proposta de aliança. Vasco da Gama fala isso com tanta convicção e com tanta sinceridade que o rei Samorim percebe que está falando a verdade e aceita a proposta de aliança com Portugal. Ou seja, a gente já percebe que a armadilha que os sacerdotes muçulmanos e que os ministros indianos prepararam não deu certo. Então eles vão ter que colocar em prática mais uma armadilha. Isso a gente já chega no final do oitavo canto, que é o que a gente está lendo agora, que é o que eu estou mencionando com vocês agora.
que eles vão. Qual a próxima armadilha dos indianos contra os portugueses? Eles vão tentar segurar o Vasco da Gama, os portugueses, o máximo de tempo ali possível. O que eles vão fazer? Eles vão tentar retardar a partida do Vasco da Gama. Porque agora o Vasco da Gama já não tem mais motivo para ficar ali na Índia, né? Ele já alcançou a Índia e ainda estabeleceu uma aliança entre Portugal e Calicut. Então ele estava tentando ir embora, mas os indianos vão começar a segurar ele ali o máximo de tempo possível. Por que os indianos estão fazendo isso? Porque uma vez por ano, uma grande frota muçulmana vinda lá do Oriente Médio vem até a Índia, vem até Calicut para comprar especiarias. E essa frota é muito poderosa. No momento que uma frota muçulmana chegasse ali e visse os portugueses, e visse esses cristãos, eles iam destruir eles. Ou seja, esse é o novo plano dos indianos. Segurar os portugueses o máximo de tempo aqui, para que quando essa frota chegasse, já era a época dela chegar, ela destruísse os portugueses. Mas nisso o Vasco da Gama começa a perceber essas armadilhas, ele começa a estranhar porque que os indianos não querem deixar ele sair dali. E ele tenta ir até o momento que ele vai e sequestra alguns mercadores da Índia ali como reféns. E aí o rei Samorim descobre tudo isso. O rei Samorim não estava sabendo dessas armadilhas todas. Os muçulmanos e os ministros corruptos estavam agindo debaixo dos panos. O rei Samorim descobre isso e manda soltar. Vai pede pro Vasco da Gama soltar e deixa o Vasco da Gama ir embora. Isso já é o nono canto, que é o que a gente está lendo hoje. Nesse momento, o Vasco da Gama está livre para ir embora, né? Ele e seus marinheiros estão livres e eles deixam a costa da Índia, deixam Calicut. Eles navegam mais um pouco rumo ao sul, mas ele decide que já é momento de voltar para Portugal, né? Ele já foi muito bem sucedido nessa grande empreitada dele e é hora dele voltar para casa e trazer para a pátria dele as novidades e as coisas que ele descobriu. E nisso os portugueses começam a navegar de volta para Portugal, saindo ali da costa da Índia rumo a Portugal. A deusa Vênus, que acompanhou os portugueses e tem um grande amor pelos portugueses, o que ela vai fazer? Ela decide dar alguma recompensa para eles. Eles sofreram tanto nessa viagem, se não bastasse os problemas com o clima, eles tiveram ainda que enfrentar os vários inimigos durante esse caminho, várias mentiras, né? As armadilhas do deus Baco. Então o que ela pretende? Ela pretende preparar uma ilha. Ela é dito na mitologia que ela tem várias ilhas. Ela tem posse de várias ilhas. Então ela vai pegar uma das ilhas dela e preparar para estar recebendo os portugueses. Ou seja, no meio do caminho da volta, eles vão parar em uma ilha. E essa ilha vai estar repleta de ninfas, belas ninfas. E essas ninfas vão namorar com os portugueses ali. Para fazer isso, para fazer com que as ninfas deem o máximo de prazer e carinho possível para os portugueses, a Vênus pretende que o filho dela, que é o Cupido, o deus Cupido, ele atire suas flechas de amor contra as ninfas, para que assim as ninfas fiquem mais apaixonadas pelos portugueses e elas possam dar um máximo de carinho para eles. E aí a gente chega nesse momento aqui da nossa leitura, onde Vênus foi até o Cupido e vai explicar o plano dela, o plano que é a Ilha dos Amores, né? Tudo isso essa ilha onde os portugueses vão estar se encontrando com as ninfas, é a Ilha dos Amores. Certo, pessoal? 30 minutos aqui de vídeo, e isso tudo foi só o resumo, né? Eu ainda vou estar relendo aqui com vocês. Mas eu sempre peço para vocês estarem assistindo os vídeos que eu já publiquei até agora, né? Tudo isso que eu resumi a gente já leu. Todas essas estrofes, todos esses versos já estão publicados aqui e lidos por mim, explicados da melhor forma possível aqui no YouTube. Então não deixem de assistir esses vídeos para vocês não perderem nenhum detalhe da grande obra aqui do Camões que a gente está lendo. Certo? Vamos agora reler aquelas estrofes que eu li com vocês aqui no começo do vídeo e tentar entender o que o Camões está dizendo pra gente aqui nos versos, nas estrofes dele. Então a nossa leitura aqui, a 30ª estrofe até a 42ª estrofe do nono canto. Vamos lá. Muito desses meninos voadores estão em várias obras trabalhando. Lembra que eu falei que para recompensar os portugueses, Vênus quer que as ninfas sejam atingidas pelas flechas do Cupido, porque assim elas vão ficar apaixonadas pelos portugueses e vão dar o melhor de si para eles, né? Vão cuidar deles da melhor forma possível. Para isso ela foi até o Cupido. O Cupido, que é o deus, geralmente ele é descrito, ele é similar ao deus Eros, ele é geralmente descrito como um homem ou um menino que tem um arquinho e fica disparando suas flechas. Geralmente é mais uma criança. Mas é dito que o deus Cupido, ele tem meio que alguns servos dele, que são vários cupidinhos, né? São outros menininhos, né? Então, a Vênus, quando ela chega no local onde o Cupido tá, ele encontra o Cupido e esse exército desses menininhos, né? Então é aqui esse momento que ela tá chegando ali, né? Ela chega no local e encontra esses cupidinhos, vamos falar assim, né? Esses meninos voadores preparando as flechas deles, né? Eles estão trabalhando.
Então, estão em várias obras trabalhando, uns amolando ferros passadores, outros hastes de seta desgalçando. Ou seja, estão preparando as flechas que eles utilizam, né? As flechas dos amores. Então imagine os menininhos com asinhas de anjo, né? Que são parecendo anjinhos, martelando o ferro ali, preparando a ponta das setas, e outros descascando a madeira, né? São as setas, né? Afinal, flecha é uma ponta de ferro com numa haste de madeira. Então eles estão fazendo as flechas de amor deles. Trabalhando, cantando estão de amores, vários casos em verso modulando, melodia sonora e concertada, suave a letra, a angélica é só. Então imagine eles, enquanto eles preparam as flechas deles, vão cantando, né? Histórias de amor e histórias felizes, né? Boas histórias de amor e também histórias tristes, né? Imagine aí uma história trágica de amor. É isso que os meninos flecheiros do Cupido estão cantando. Nas fráguas imortais, onde forjam para setas as pontas penetrantes, por lenhos corações ardendo estavam, vivas entranhas ainda palpitantes. Olha só que assustador. As flechas, a ponta das flechas dos amor, elas são feitas em algumas forjas, né, muito poderosas, forjas divinas. E a lenha que aquece essa forja, o que é? Ó, o coração ardente, ou seja, é um coração de uma pessoa ali. Então imagina uma pessoa que morreu, foi retirado do coração e jogada nessa forja. Essa é a lenha da forja, onde são feitas as flechas do amor. Vivas entranhas ainda palpitantes, né? E não só o coração, as entranhas de alguém. Imagina alguém morto servindo como lenha ali. Olha só que assustador. As águas onde os ferros temperavam, lágrimas são de míseros amantes. Olha só. Geralmente quando você você prepara um metal qualquer, você tem que temperar ele na água, né? Você resfria ele na água. Só que ali a ponta das flechas não era resfriada na água, mas em sim em lágrimas. Olha só. Lágrimas são de míseros amantes. Então imagina a pessoa que tá, um amante, uma pessoa que está apaixonada e chora muito por causa do amor. O Cupido e seus meninos flecheiros colhem essas lágrimas e utilizam elas para forjar para participar, né, da forja das flechas deles. Olha só que assustador. A viva flama, o nunca morto lume, desejo é só que queime e não consuma. E a chama dessa forja é na verdade o desejo, que nunca se acaba, nunca se extingue. Olha só que um tanto assustador que é. Alguns exercitando a mão andavam, nos duros coração da plebe ruda. Crevos suspiros pelo ar suavam, dos que feridos vão da seta aguda, né? E esses meninos flecheiros, né, para deixar a mira deles afiada, né, deixar a mira em dia, eles praticavam arremessando essas setas nos corações da plebe ruda, ou seja, do povão, né, da plebe. Então imagine aí as pessoas sendo atingidas e sofrendo com as flechas desses meninos flecheiros. Crevos suspiros pelo ar suavam, dos feridos que vão da seta aguda. Então imagina a pessoa ser acertada pela flecha do amor e dando um suspiro no ar, assim. Famosas ninfas são as que curavam as chagas recebidas. Então imagina que você tomou uma flechada, uma dessas flechadas. Quem ia cuidar da sua dor? São ninfas, são as mulheres. As mulheres que cuidavam das chagas, das feridas que eram causadas pelas flechas do amor. Cuja ajuda não somente dá vida aos malferidos, ou seja, né, e as ninfas elas não somente ajudavam a acabar com a dor desses que foram feridos, mas também põe em vida os que ainda não nascidos e também geram os que não nasceram. Ou seja, né, imagine que você está apaixonado ali e vem uma pessoa cuidar da sua paixão. O que vai acontecer? Você vai curar essa dor e também vai acabar gerando uma vida nova. Aqui é uma alusão ao amor que gera uma pessoa nova, né? A paixão que uma mulher fica grávida e vai dar à luz a uma criança. Que é uma forma poética de descrever como é que o amor funciona e o resultado do amor. Formosas são algumas e outras feias, segundo a qualidade e for da chaga. Ou seja, essas ninfas que iam cuidar das chagas dos homens que eram feridos pelas flechas, algumas eram muito belas e outras feias. Olha só, tem ninfa feia também. Que o veneno espalhado pelas veias curam às vezes as ásperas triagas. Por que algumas ninfas eram feias? Porque às vezes, né, para curar uma ferida, o remédio tem que ser amargo. Olha só o que o Camões diz, né? Esse termo aqui, ó, curam às vezes as ásperas triagas. Triagas quer dizer o veneno amargo. Então é isso, né? Às vezes uma mulher feia consegue. É somente uma mulher muito feia que consegue curar uma ferida no coração de um homem. Olha só o que o Camões coloca pra gente. Alguns ficavam ligados em cadeias por palavras sutis de sábias magas. Isto às vezes acontece às vezes, quando as setas acertam de levar a certas ervas secretas. O que quer dizer isso, né? Alguns homens acabavam apaixonados pelas palavras de algumas mulheres, pelo encanto, né, das frases delas. O que era isso? Por que isso acontecia? Camões disse, né, dizendo pra gente, que eram quando essas setas do Cupido e dos meninos flecheiros estavam embebidas por algum veneno.
Vamos ler aqui de novo. Isto acontece às vezes quando as setas acertam de levar ervas secretas, ou seja, quando elas acertam alguém sendo que estavam embebidas por ervas secretas, que é um veneno. Então, né, o homem que fica encantado pelas palavras de uma mulher é quando essa seta estava envenenada, a seta do amor. Deste tiro assim desordenados, que estes moços maldestros vão tirando, ou seja, desses disparos que esses meninos iam arremessando para todo lado, né? Afinal, eles gostam de ficar treinando a pontaria deles. Nascem amores mil desconcertados entre o povo ferido miserável, ou seja, né? Essas paixões, essas setas acabavam criando paixões, amores problemáticos, desordenados. Né? Aí é um amor proibido, um amor que é um tanto incorreto. Entre o povo ferido miserando. E também nos heróis de altos estados, exemplos mil se vêm de amor nefando. Aqui é uma referência aos casos de incesto, aos casos amorosos proibidos, às coisas erradas relacionadas ao amor. O que causa isso? Era quando os meninos disparavam essas flechas de uma forma errada. E aqui eu cito algum nome. Qual das moças, Blibe Cinereia? Um mancebo de Assíria, um de Judeia. Aqui é uma referência a casos e paixões desordenadas da antiguidade. Aqui são alguns personagens que tiveram, por exemplo, casos incestuosos. O que é o incesto? Aqui, como Camões fala. É quando essas flechas são arremessadas de forma desordenada. E acaba causando o incesto. E vós, ó poderosos, por pastoras muitas vezes ferido o peito vedes. E ainda falando, né? Essa estrofe aqui, ainda comentando sobre esses casos desordenados que são causados pelo amor. Onde os poderosos, aqui são os nobres, as pessoas vamos dizer, de nível hierárquico superior, reis e etc. Eles também, quando às vezes eles eram atingidos por essas flechas, em vez de se apaixonar por princesas, por nobres, ou seja, em vez dos nobres se apaixonarem por mulheres da nobreza, eles acabavam se apaixonando por mulheres plebeias. Então aqui, ó. Por pastoras, muitas vezes ferido o peito vetes, ou seja, por pastoras, por camponesas. São os casos da história onde, por exemplo, um nobre vai e acaba tendo um relacionamento incorreto com uma mulher com uma pastora. Às vezes abusa dela também, se aproveita dela, né? Isso aconteceu muito na história. Isso aqui por que isso acontecia? Porque eram essas flechas desordenadas dos meninos flecheiros. E por baixos e rudos, vós senhoras, também vos tomam nas vulcâneas redes. E não são só as mulheres, os homens da nobreza que se envolviam com pessoas vamos dizer, de baixa estirpe, vamos falar assim. Mas as mulheres da nobreza também acabavam se apaixonando por homens rudes. Olha só, imagine uma princesa, uma rainha, às vezes tendo algum relacionamento proibido com alguém da plebe. Então, é isso que o Camões faz, né? E vós, senhoras, também vos tomam nas vulcâneas redes. O que esse termo aqui quer dizer, vulcâneas redes? É uma referência ao adultério. Por isso que eu falei que as nobres também acabavam tendo vamos dizer assim, um amor proibido, uma relação proibida com gente da plebe. Porque é uma referência aqui a esse termo, né? Que quer dizer adúltero. Por que é Vulcânia Sedes? Vulcânia vem do Vulcano, que é um deus, é um dos deuses, né? Ele é equivalente ao deus grego Hefesto. O deus Hefesto, o deus Vulcano, ele era casado com Afrodite, casado com Vênus. E todo mundo sabe, né? Vênus, a deusa do amor, ela não parava quieta. Ela se envolveu, ela teve casos, teve filhos com inúmeras pessoas. Ela se envolveu com outros deuses e com inúmeros mortais. Né? Ela teve vários filhos, inclusive. Tanto que o Cupido, em algumas versões, ele era um filho que Vênus teve com o Mar, com Ares, que é o deus da guerra. Em outras versões eu já vi que é o filho que ela teve com Mercúrio. Ou seja, ela traiu o marido muitas vezes. Numa dessas traições, onde ela estava se relacionando com Deus, onde Vênus estava se relacionando com Marte, ou seja, Afrodite com o deus Ares, o marido dela descobriu e pegou os dois no flagra. O que ele fez? Ele fez uma rede. O Vulcano é o deus do fogo e dos artesãos. Então ele fez uma rede muito poderosa e jogou em cima dos dois no momento que eles estavam se relacionando. Então é isso, né? A Vulcânias Redes é uma referência ao adúltero, onde tanto os nobres acabam tendo com as plebeias, quanto as senhoras nobres acabam tendo com os plebeus. Tudo isso causado por quê? Por causa das flechas desses meninos flecheiros que estão sempre disparando elas de uma forma desordenada. Uns esperando andais noturnas horas, outros subir dos telhados e paredes. Então, né, as pessoas que são atingidas por essas flechas, né, começam a ficar desesperadas por causa do amor. Então, imagina aqui, ó, uns esperando andais noturnas horas, ou seja, imagine um homem que espera o cair da noite, o cair da madrugada para se encontrar com a mulher que ele não deve.
Imagina um nobre traindo a esposa pra fazer isso. Ou uma mulher da nobreza esperando a madrugada cair pra ir se encontrar com seu amante. Outros subir telhados e paredes. Imagina alguém que escala uma parede, escala um muro pra estar se encontrando com alguém. Mas eu creio que deste amor indino é mais culpa da mãe que do menino. E agora o Camões diz, não, eu acredito que esses casos amorosos desordenados e proibidos não são tão culpa do Cupido, mas muito mais culpa da mãe dele, que é Vênus, né? Ou seja, é mais culpa a da mãe que a do menino. Ou seja, mais culpa de Vênus do que do Cupido. Mas já no verde prado o carro leve punha os brancos cisnes mansamente. Aqui é o momento, né? Depois de fazer essas considerações sobre o amor e sobre esses meninos flecheiros e Cupido, agora o Camões vai voltar a narrar um momento que Vênus está chegando até o Cupido. Ele estava falando sobre os amores desconcertados, agora ele volta a falar, né? Então esse momento aqui, ó, já no verde prado, o que é o verde prado? É uma campina. Imagine Vênus aterrissando com a sua carruagem ali numa campina. O carro leve, né? A carruagem dela, ela voa num carro, numa carruagem. Põe os brancos cisnes mansamente, né? Como a gente viu, a carruagem de Vênus ela era guiada por cisnes e por pombas. Então imagine a carruagem dela chegando ali no local onde o Cupido estava. Edione, que aqui é Vênus, né? Uma forma que Camões utiliza para se referir a ela, que rosas entre a neve no rosto traz, descia diligente. Então aqui é uma descrição da beleza dela, né? Sempre com Camões, em várias obras, em vários poemas dele, em vários versos, ele fala sobre o termo rosas, são as bochechas rosadas, o rosto rosado. Ou seja, a bochecha dela era rosa e se destacava no rosto branco dela. O rosto de Vênus era branco como a neve, mais branco que a neve, mas a bochecha dela era tão rosa que parecia a flor rosa, que é uma forma de descrever ela. Ela, com muita pressa, então, né, diligente, corre até o filho dela, né? Afinal, ela está com pressa para colocar em prática o plano aqui da Ilha dos Amores. Então, o frecheiro que contra o céu se atreve a recebê-la vem, leda e contente. Então, o frecheiro, aqui, o Camões, né, ao se referir como flecha, em vez de falar flecha, nesse português mais arcaico aqui é frecha. Quem é o frecheiro? É o Cupido, né? Ele vai receber a mãe dele. Ele que contra o céu se atreve é uma forma de se referir ao Cupido, né? Ele é tão atrevido que às vezes ele dispara as flechas dele até contra os deuses e causa muita confusão ali entre os deuses. Então, ele, né, ao ver que a mãe dele está chegando, né, o Cupido vai e recebe ela de uma forma muito alegre. Vêm todos os Cupidos servidores beijar a mão da deusa dos amores. Ou seja, além de Cupido estar recebendo sua mãe, todos esses meninos flecheiros, né, esses meninos que ajudam, que são servidores, são servos do Cupido, também vêm receber Vênus. Então imagina todos eles indo e beijando a mão dela, né, beijando a deusa dos amores. E ela, porque não gaste o tempo em vão, nos braços tendo o filho confiado, ele diz, ou seja, sem perder tempo, ela pega o Cupido no colo, ou seja, aqui, essa versão aqui, o Cupido é o menininho, e começa a falar com ele. Ela vai explicar o motivo da chegada dela ali. Ela vai explicar o plano dela para preparar a Ilha dos Amores para os portugueses. Amado filho, em cuja mão toda a minha potência está fundada. Ou seja, meu amado filho, você que possui nas mãos todo o meu poder. É o Cupido que espalha a paixão para todo quanto é lado. Nada mais é que uma manifestação do poder de Vênus, que é uma forma de saudar ele. Filho, em quem minhas forças sempre estão. Ou seja, você que sempre carrega a força do amor, as minhas forças. Aqui ela está saudando ele. Tu, que as armas tifeias tens em nada. Ou seja, você que não teme as armas de Tifeu. Aqui é uma referência à guerra dos titãs contra os deuses. É dito que o Cupido não temeu o poder do Tifão, né? Tifão, que é o Tifeu aqui. Então é uma forma de se referir a ele. Aquele que tem nas mãos o poder de Vênus, aquele que carrega todo o poder de Vênus, aquele que não teme, não tem medo das armas de Tifão. Aqui é uma forma de se referir ao Cupido, né? É uma saudação. A socorrer-me a tua potestade me traz especial necessidade. Ou seja, eu necessito do seu poder para resolver os meus problemas. Preciso que você me socorra com o seu poder. É isso que ela está falando. Ou seja, eu vim aqui para que você me socorra com o seu poder. Bem vês as lusitânicas fadigas, que hoje é de muito longe favoreço. Ou seja, você já deve saber que eu venho socorrendo os portugueses há algum tempo. Aqui é uma referência à empreitada dos portugueses. Eles estão fatigados, eles estão cansados. Eles sofreram muito e eu preciso agora dar um alento para eles. Ela está explicando o plano dela para recompensar os Vasco da Gama e seus marinheiros. Ela faz isso. Por que Vênus faz isso? Porque das parcas sei, minhas amigas, que hão de me envenenar e terem preço. E porque tanto imitam as antigas obras de meus romanos. Aqui é os motivos que levam Vênus a gostar tanto dos portugueses.
A gente viu isso ser mencionado lá no primeiro canto, né? Durante o Concílio dos Deuses. Para quem está acompanhando a nossa leitura deve se recordar. No momento que os deuses começam a discutir, com alguns deuses sendo contrários aos portugueses e alguns sendo favoráveis, Vênus explica ali no Concílio dos Deuses por que ela ama tanto os portugueses. Primeiro, é porque os portugueses se assemelham muito aos grandes romanos. Eles se assemelham muito a eles. A Vênus disse isso aqui. E também porque ela ficou sabendo que onde quer que os portugueses realizem seus grandes feitos, ela, Vênus, vai ser venerada. Ou seja, Vênus vai ser mais exaltada conforme os portugueses sejam mais poderosos. É por isso que ela tem um carinho tão grande por eles. Por isso que ela quer que o Vasco da Gama seja bem sucedido nessa empreitada. Porque o que for bom para os portugueses vai ser bom para Vênus. Ou seja, ela não é só motivada pelo amor, mas ela também é motivada pelo interesse, né? Ou seja, ela é um pouco interesseira. Então aqui ela está explicando por que ela ajuda tanto os portugueses para o Cupido. Aqui a gente já viu isso ser mencionado lá no primeiro canto, né? Porque tanto imitam as antigas obras de meus romanos, né? A Vênus é uma das divindades mais cultuadas, mais adoradas pelos romanos, né? E a gente vê ali, por exemplo, na obra do Virgílio, que é a Eneida, que conta a história do Enéas, que é o fundador dos romanos, né? Ele que vai fundar ali, vai ser um dos fundadores de Roma, vamos colocar assim, a questão mitológica. O Enéas, ele era um filho semideus de Vênus. Então, os romanos têm uma grande, vamos colocar assim, uma grande dívida com Vênus. É por isso que aqui é uma forma de desenvolver o amor de Vênus pelos romanos e justificar porque ela gosta tanto dos portugueses. Por causa disso, por causa de todo esse amor, me ofereço a dar-lhe tanta ajuda enquanto posso, a quanto se estender o poder nosso. Ou seja, está explicando por que ela protege tantos portugueses, né? Por causa de todo esse amor, ela sempre vai estar utilizando do poder dela para socorrer eles e ajudar eles. E porque das insídias do odioso Baco foram na Índia molestados, aqui é uma referência, né? Das armadilhas que os portugueses sofreram as armadilhas que Baco preparou contra os portugueses durante toda essa empreitada Roma-Índia. É interessante que ela fala aqui, ó, que foram na Índia molestados, ou seja, que eles sofreram na Índia. A gente viu que o Baco manipulou os sacerdotes muçulmanos contra os portugueses. Mas o Baco não fez só isso, né? Durante toda a viagem, durante toda a passagem deles aqui no Oceano Índico, o Baco estava tentando prejudicar eles. Então não é só essa, é uma referência aos males do Baco como um todo. E das injúrias sós do mar ondoso puderam mais ser mortos que cansados. Ou seja, agora essa estrofe ela está contextualizando o porquê que ela quer recompensar eles. Por que Vênus quer recompensar eles? Porque eles sofreram muito na mão de Baco e porque eles sofreram muito no mar durante toda essa viagem. Vamos ler aqui de novo. E das injúrias sós do mar ondoso puderam mais ser mortos que cansados. Ou seja, né, eles sofreram muito no mar. Além de... O mar é tão perigoso que eles não só ficaram muito debilitados por causa dessa viagem, mas alguns deles morreram durante essa viagem. Né? É uma viagem mortal, é muito perigosa essa viagem. Por causa disso, no mesmo mar, que sempre atemoroso lhe foi, quero que sejam repousados. Ou seja, nesse mesmo mar que eles estão sofrendo tanto, e que mar esse que prejudicou tanto eles, eu quero que eles encontrem um repouso, a recompensa deles. Então, né, no meio da viagem de volta, onde Vasco da Gama está deixando, e seus mares deixam a Índia voltando para Portugal, eles vão encontrar ali uma ilha onde vai estar a recompensa deles, né? A Ilha dos Amores de Vênus. Quero que sejam repousados, tomando aquele prêmio doce glória do trabalho que faz clara a memória. Aqui já é uma explicação, que é bem importante a gente entender, o que simboliza a Ilha de Vênus. Ela é a grande recompensa dos grandes feitos. Vamos ler. Tomando aquele prêmio doce glória do trabalho que faz clara a memória. Né? O que é o trabalho? É a recompensa do seu trabalho. O que é a grande recompensa dos grandes feitos dos portugueses? É eles serem imortalizados na história. Mais pra frente aqui, conforme a gente vai ler terminar de ler a obra Os Lusíadas, a gente vai entender o que simboliza a Ilha de Vênus, a Ilha dos Amores. A Ilha dos Amores nada mais é que a obra do Camões. O que o Camões está fazendo ao longo de toda a obra dele? Que eu estou lendo aqui com vocês. Ele está imortalizando os feitos do Vasco da Gama e dos portugueses. Afinal, o Vasco da Gama morreu há vários séculos. Como é que a gente ainda lembra dele e a gente louva os grandes feitos dele e do povo dele? Por causa da obra do Camões. A obra do Camões nada mais faz do que imortalizar, manter vivo na memória os grandes feitos desses homens. Isso aqui é a Ilha dos Amores nada mais é que isso. A gente vai ver, a gente vai ver que o Camões dá umas pistas disso ao longo desse finalzinho aqui dos Lusíadas. Então sempre quando a gente estiver lendo aqui, eu vou estar salientando isso. Essa é uma forma que eu interpreto. A Ilha dos Amores nada mais é que a grande recompensa dos portugueses. E que recompensa é essa? É a obra do Camões.
a gente só lembra do Vasco da Gama e de todos esses heróis graças ao Camões. Então é isso. A gente já vai vendo o Camões mencionar isso, né? Isso é um ponto importante aqui da obra que a gente pode passar desapercebido, né? Vamos ler mais uma vez, ó. Que sejam, né? No mesmo mar que sempre temeroso lhe foi, quero que sejam repousados, tomando aquele prêmio e doce glória do trabalho que faz clara a memória. Aqui é uma forma de dizer, né? Ali eles vão obter o repouso e a recompensa pelo trabalho deles. Mas também aqui já está dizendo que faz clara a memória, aquilo que fica na memória. Então aqui já é a obra do Camões. Né? É a obra do Camões que está mantendo vivo na nossa memória, né? Na memória da humanidade, os feitos dos portugueses. Mas continuamos lendo aqui. E para isso queria que, ou seja, para realizar tudo isso, ou seja, para que os portugueses sejam sejam recompensados no mar, queria que, feridas as filhas de Nereu, que são as ninfas no mar, né? As Nereidas. Nereu é um dos deuses do mar e ele teve inúmeras filhas. As filhas dele são as ninfas, né? Queria que, feridas as filhas de Nereu, no ponto fundo do amor dos lusitanos incendidas, que vem descobrir do novo mundo, todas numa ilha junto e subidas, ilha que nas entranhas do profundo oceano terei aparelhada, de dons de flora e zéfiro adornada. Eu li toda a estrofe aqui, porque ela meio que não tem ponto, mas o que Camões está dizendo? Ele quer que as ninfas nereidas sejam atingidas pelas flechas do Cupido. Vamos ler aqui, ó. As filhas de Nereu que, no ponto fundo do amor dos lusitanos incendidas, né? Elas fossem feridas nesse ponto profundo. É o coração, ou seja, a flecha do Cupido atingisse o coração delas e elas se apaixonassem pelos lusitanos. Quais lusitanos, né? Do amor dos lusitanos incendidas que vem de descobrir o novo mundo. Quem está vindo da descoberta do novo mundo? Que no caso esse novo mundo é o Oriente. É a frota do Vasco da Gama. Aqui é uma forma poética de se referir a eles. Ou seja, as ninfas vão ser atingidas pelas flechas de Cupido no coração e vão se apaixonar pelos marinheiros da frota do Vasco da Gama. E todos numa ilha juntas e subidas. E tudo isso acontecendo, né? As ninfas recompensando os portugueses ali no mar. Tudo isso numa ilha ali no meio do oceano. Aqui é uma forma... ficou meio confuso entender isso, né? Por isso que eu estou repetindo várias vezes, né? Vênus vai recompensar os portugueses como? Numa ilha, no meio do oceano, né? No momento que eles estão voltando, eles vão encontrar essa ilha. Eles vão entrar nessa ilha e ali vão estar as ninfas esperando ele. Eles, né? As ninfas, e ali eles vão se deleitar no amor das ninfas, na paixão delas. Essa ilha que está aparelhada no oceano. Aqui o oceano está em maiúsculo. Não é só referente ao Oceano Atlântico ou Oceano Índico, mas é o Deus Oceano. O Deus Oceano é a divindade que personifica os mares do mundo. Todos os mares. Então é o Deus Oceano, né? Quando os portugueses estão navegando, nada mais que estão fazendo que ir atravessando o oceano, né? Imaginem que eu sou o oceano. Os portugueses estão me atravessando meu corpo. Então é uma forma, a mitologia diz isso, né? Que os mares é o corpo do Deus Oceano. E essa ilha vai estar preparada ali, né? De dons de Flora e Zéfiro adornado. Ou seja, né? Quem é a Flora? É a deusa da natureza, né? Todo mundo já deve ter ouvido o termo fauna e flora, né? Fauna e flora, por acaso, são domínio de duas deusas, né? A deusa da fauna é a deusa dos animais e a flora é a deusa da vegetação, das plantas, dos frutos, né? E Zéfiro é um deus dos ventos, né? Ou seja, essa ilha vai ter bons ares e é muito abundante em frutos, em vegetação. Ou seja, a Ilha dos Amores não é só um local com ninfas peladas esperando os portugueses, é um local com muitos deleites, né? É o amor, é o prazer em todas as suas formas. Por exemplo, a gula é um prazer. Ali, com 1000 refrescos e manjares, com vinhos odoríferos e rosas, em cristalinos passos singulares, formosos leitos e elas mais formosas. Ou seja, o que os portugueses vão encontrar nessa ilha? Vão encontrar 1000 refrescos e manjares, ou seja, ali manjares são alimentos, então imagine frutos, bebidas, né? Tudo de mais gostoso possível. Vinhos odoríferos e rosas, ou seja, imagine o vinho mais saboroso e mais cheiroso possível, né? E a ilha é cheia de rosas, então é uma ilha muito perfumada, é um paraíso. Em cristalinos passos singulares, formosos leitos e elas mais formosas. E ali na ilha a gente vai ver mais pra frente, vai ter um palácio de cristal, com leitos muito macios, né? E se não bastasse tudo isso, a ilha ainda vai ter as ninfas esperando os portugueses. Enfim, com 1000 deleites não vulgares, os esperem as ninfas amorosas, de amor feridas, para que lhe entregarem quanto delas os olhos cobiçarem. Ou seja, aqui Vênus está terminando de explicar o plano dela para recompensar os portugueses. Ou seja, essa ilha vai estar ali com todos os prazeres para os portugueses, sendo que as ninfas vão estar feridas de amor. Como é que elas vão ficar feridas de amor? Pelas flechas do Cupido. É por isso que Vênus veio até o Cupido. O Cupido que vai estar atingindo... Cupido e seus meninos flecheiros que vão estar atingindo as ninfas. E as ninfas, para fazer... E com isso as ninfas vão ficar apaixonadas pelos portugueses.
Quero que haja no reino netunino, onde eu nasci, progenie forte e bela. E tome exemplo o mundo vil, maligno, que contra a tua potência se rebela. E aqui a gente vê, né, por que além disso, além de recompensar os portugueses, por que ela quer que as ninfas fiquem com os portugueses? Porque a partir da relação sexual entre as ninfas e os portugueses, surja uma geração entre os dois. Então imagina aí os futuros portugueses vão ser, aqui é uma questão mitológica que o Camões coloca pra gente, né? Que os portugueses, depois de Vasco da Gama, os grandes marinheiros, eles descendem das ninfas e desses grandes heróis. Que haja no reino netunino, ou seja, no mar, no oceano, ou seja, as grandes navegações. Onde eu nasci, eu, Vênus, nasci. Para quem não sabe, a mitologia diz que quando o deus Saturno deu um golpe contra o pai dele, que era o deus, se eu não me engano, era o deus Urano, mas ele foi e castrou o pai dele. Quando ele castrou o pai dele, o testículo caiu no mar. E da espuma que saiu dali, a gente imagina que simbolizando o sêmen, saiu a deusa Vênus, né? Ela nasceu das espumas do mar. Então é isso, né? No mar onde eu nasci é uma referência ao mar, ou seja, quer que os portugueses que vão estar velejando pelo mar sejam seja uma geração forte e bela, ou seja, os filhos dos portugueses, os portugueses são um povo muito forte e as ninfas são muito belas, então uma geração de homens fortes e belos. E tome exemplo o mundo vil, que seja um exemplo para o mundo. Aqui é uma forma do Camões exaltar a geração dos portugueses que foram conquistar o Oriente depois do Vasco da Gama, né? Os grandes marinheiros portugueses que conquistaram o Oriente e depois a gente viu eles conquistaram o mundo, né? Também os portugueses colonizaram as Américas. Que seja um exemplo para o mundo. Por que o mundo? Porque o mundo está no caos, né? Camões fala assim, né? Que o mundo está dando um mau exemplo, né? Aqui, ó. Maligno, que contra a tua potência se rebela, ou seja, se rebela contra um amor. Contra a tua potência, ou seja, contra o teu poder, né, Cupido. O poder do Cupido é o amor. Como a gente viu na estrofe anterior, quando estava na estrofe anterior, no vídeo anterior, o Camões estava mencionando que o mundo tá entregue, tá deixando o amor de lado e as pessoas se preocupam somente com elas mesmas, somente com seus interesses, com seus vícios. Então, essa geração de portugueses que vai nascer do amor dos marinheiros portugueses com as ninfas vai ser um grande exemplo para o mundo, vai ser um exemplo de pessoas amorosas, né? De pessoas que colocam o amor em primeiro lugar. É isso, né? Porque entendo que muro adamantino, nem triste hipocrisia val com ela, ou seja, vai ser grandes conquistadores. É uma forma de descrever isso. Mal haverá na terra que se guarde, se teu fogo imortal nas águas arde. Ou seja, ninguém vai poder ter força com eles, porque eles vão estar dominando todos os mares. Aqui é uma forma poética de dizer isso, né? Que nas águas ardem. Ou seja, eles vão arder os mares com a força deles, com o desejo deles. Aqui é uma referência à geração de marinheiros, de conquistadores pós-Vasco da Gama. São grandes homens que foram grandes exemplos, um exemplo de conquistadores para o mundo. Esse é o desejo de Vênus, né? Não só recompensar os portugueses, mas fazer com que grandes portugueses venham a nascer e continuem realizando os grandes feitos, como Vasco da Gama está fazendo. Certo, pessoal? Terminando a nossa leitura aqui, mais de 1 hora de vídeo já. Vou pedir para vocês deixarem um like e, se possível, tá comentando, me dizer o que vocês estão achando aqui da minha leitura. Estou fazendo aqui esse esforço de trazer a grande obra de Camões comentada para vocês, então se possível vocês deixarem algum comentário, alguma crítica também, né? Qualquer crítica também é muito bem-vinda, né? Não deixem de comentar. Também vou pedir para vocês estarem comentando, estarem assistindo os vídeos que eu já publiquei até agora. No começo desse vídeo eu fiz um resumão do que a gente já leu até agora, mas foi um resumo, né? Eu omiti alguns detalhes, eu cortei umas informações complementares para deixar o resumo mais enxuto. Mas não deixem de acompanhar esses vídeos, porque está tudo publicado no YouTube até agora. Né? Todos os versos, até esse momento aqui da leitura, todas as estrofes. Inclusive tem um vídeo resumindo cada um dos campos. Então não deixem de acompanhar esses vídeos e assistir esses vídeos para vocês não perderem nenhum detalhe aqui da nossa leitura. E eu também vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal. No próximo vídeo a gente vai estar vendo a resposta que o Cupido dá à proposta da mãe dele e o momento que Cupido começa a atacar as ninfas. Né? Afinal, Vênus quer que as ninfas sejam acertadas pelas flechas de Cupido e se apaixonem pelos portugueses. Então a gente vai ver esse plano de Vênus em prática. Então não deixem de se inscrever aqui no meu canal para ver aqui a leitura da parte final aqui da grande obra de Camões que a gente está lendo. E eu também vou pedir para vocês acessarem um link que está aqui na descrição desse vídeo. Esse link é um e-book que eu estou vendendo para vocês. É uma versão digital dos Lusíadas, mas toda comentada por mim. As mais de 1000 estrofes aí, todas comentadas, todas explicadas da melhor forma possível.
Como vocês bem devem ter percebido, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu leio há alguns anos e vocês notaram eu gaguejo bastante, eu me confundo em algumas coisas. Porque afinal a gente está lendo a maior obra da língua portuguesa. Os Lusíadas é um épico clássico. O épico é a literatura, é a poesia no seu nível mais elevado. E o Camões ainda se utiliza de um português mais arcaico, então é uma linguagem truncada. E se não bastasse isso, ele cita deuses, como a gente bem viu, personagens da antiguidade, personagens da mitologia, até eventos bíblicos. Tudo isso para engrandecer e deixar a obra dele mais grandiosa. Então, o texto ele acaba ficando bem difícil. É por isso que é fundamental a gente ter algum manual, algum guia para facilitar a nossa leitura. E esse é o objetivo desse e-book que está aí na descrição para vocês. Por apenas R$ 10 vocês vão estar obtendo aí as mais de 1000 estrofes aí, todas comentadas aí da melhor forma possível. Certo, pessoal? R$ 10, tá de graça. Tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo. Então é isso. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço muito a audiência de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.